eu vou ser bem sincero aqui, eu estou preocupado sim, eu acredito que o caminho que as coisas estão tomando não é legal e não vai ser bom para o Brasil, para nenhum dos lados, nem para o lado da esquerda, nem para o lado da direita. O jeito que a tensão está aumentando, o jeito que nós estamos vendo esse confronto, esse atrito entre alguns poderes, entre a Suprema Corte e as Forças Armadas, isso não é bom para ninguém. O ideal nesse momento é simplesmente respirar fundo, recuperar um pouco a calma e depois pensar em falar, em dizer alguma coisa. Mas vamos revisar o que está acontecendo. Eu espero não estar incorrendo em nenhum crime. Eu sei que constitucionalmente eu estaria protegido para falar o que eu vou falar, para divulgar essa informação. Só que hoje não importa a Constituição, o que importa é a interpretação de quem deveria protegê-la. Então eu vou tentar fazer da forma mais neutra possível, divulgando apenas a informação. Vamos lá, depois de 7 de setembro, o Barroso convidou as Forças Armadas para participar do processo eleitoral, para dar aquela segurança e estabilidade que o Brasil tanto pediu, depois de que milhões de pessoas foram para as ruas. As Forças Armadas, então, aceitaram o convite, foram lá, fizeram uma fiscalização, fizeram uma análise, um estudo técnico e perceberam que havia algumas fraquezas, levantaram alguns questionamentos, em torno de 700 questionamentos, que a Suprema Corte determinou que seriam sigilosos. E aí agora, depois de terem sido convidados e terem feito alguns questionamentos sobre o processo eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, durante uma live, né, uma entrevista, uma palestra para uma universidade na Alemanha, diz que as Forças Armadas estão sendo usadas, né, instrumentalizadas para atacar o processo eleitoral, atacar a democracia, e que existem aí esses blogueiros, sites de notícias de extrema direita, já naquela narrativa assim de censurar esse pessoal, porque eles pensam diferente de mim, então não podem falar nada. Em resposta a essa declaração sobre as Forças Armadas estarem sendo usadas para atacar a democracia atacar o processo eleitoral, algumas notas foram emitidas por algumas entidades ligadas às Forças Armadas, entre elas o Clube Militar, né, que é constituído por pessoas, generais, oficiais já reformados. Mas ele é muito interessante para indicar o termômetro de como que estão as coisas na caserna. Então a nota disse o seguinte: no dia 20 de abril, a nação assistiu atordoada a um julgamento político inconstitucional e moral com o intuito de cercear o sagrado direito universal da liberdade de expressão. Isso aqui se falando do Daniel Silveira ainda, tá? Calma lá. Felizmente, no dia seguinte, respaldado em vontade popular, referendada na eleição de 2018, um decreto presidencial legítimo e fundamentado em preceito constitucional restabeleceu o Estado de Direito, constantemente ignorado por alguns ministros da Suprema Corte com suas interpretações parciais e antipatrióticas, alinhadas com o pensamento de políticos de esquerda, que insistem no retorno ao poder de criminosos, mas que não convencem nem o pior estudante de direito. Lamentável termos no Brasil ministros cujas togas não serviriam nem para ser usados como pano de chão, pelo cheiro de podre que exalam. Pesado, hein? Parabéns pelo Brasil por comemorar seus 522 anos de descobrimento com renovada esperança de verdadeira democracia, que a verdadeira democracia há de prevalecer. Brasil acima de tudo. Isso aqui é quando a tensão já estava aumentando depois que a Suprema Corte determinou a prisão por 8 anos e 9 meses do deputado Daniel Silveira pelo crime de falar algo que eles não gostaram. Pintaram de todas as formas como se fosse um ato antidemocrático, mas está lá bem claro na Constituição que o deputado ele tem uma imunidade de poder falar o que ele quiser. Inclusive fala quaisquer palavras, né? Inviolável por quaisquer palavras. Bolsonaro deu o indulto ao deputado Daniel Silveira e aí as coisas começaram a escalar nesse momento. Então, já nesse momento, olha o que as Forças Armadas também... Outro grupo das Forças Armadas, esse aqui é o clube, Comissão Interclubes Militares, né? Já chega dizendo o seguinte: contrariamente ao que... Aqui, vou tentar aumentar um pouquinho. Contrariamente ao que se espera de uma corte constitucional, o STF vem há tempos propagando notórias e repetidas demonstrações de partidarismo político em suas interpretações da Constituição Federal e até mesmo de modo surpreendente manifestando publicamente preferências partidárias, como agiu um de seus ministros em evento no exterior ao considerar como inimigo o chefe do Poder Executivo, né? Ele estava um evento, acho que no Canadá, não me lembro, mas ele disse que o Bolsonaro é um inimigo, basicamente. Arrogando-se o direito de, sem cerimônias, interferir nas atribuições dos demais poderes que constituem o Estado brasileiro, decidiu recentemente aquele tribunal punir de modo injusto e desproporcional um parlamentar que, de forma insultosa, emitiu opinião sobre a corte e alguns dos seus integrantes. Aí a nota continua mostrando como eles são contrários
a essas decisões que mostram claramente que a nossa Suprema Corte assumiu um lado político, assumiu uma defesa da esquerda e estão dispostos a pintar a direita, pintar qualquer um que defenda as pautas conservadoras, a direita, como se fossem criminosos. E perseguição, inquérito, busca e apreensão. E esse aí é um caminho muito preocupante. Esse pessoal que se diz os verdadeiros defensores da democracia, né, os que estão na toga hoje, atacando e cultivando, elaborando narrativas para criminalizar quem pensa diferente. Porque, na opinião dele, pensar diferente já é radical, já tem que ser perseguido e tal. E aí a bomba chegou no nível máximo com a nota do Ministério da Defesa, que é o que eu quero mostrar para vocês agora. Ministério da Defesa, nota oficial, as Forças Armadas e o processo eleitoral. Vamos dar uma olhada nisso daqui. Emitida no dia 24, ontem. Acerca da fala do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal durante participação por videoconferência em um seminário sobre o Brasil promovido por entidade acadêmica estrangeira, em que afirma que as Forças Armadas são orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral. O Ministério da Defesa repudia qualquer ilação ou insinuação sem provas de que eles teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes no Estado brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. As Forças Armadas republicanamente atenderam ao convite do Tribunal Superior Eleitoral e apresentaram propostas colaborativas, plausíveis e exequíveis no âmbito da Comissão de Transparência das Eleições e calcadas em acurado estudo técnico realizado por uma equipe de especialistas para aprimorar a segurança e transparência do sistema eleitoral, o que ora encontra-se em apreciação naquela comissão. As eleições são questão de soberania e segurança nacional, portanto, do interesse de todos. As Forças Armadas, como instituições do Estado brasileiro, desde o seu nascedouro, têm uma história de séculos de dedicação a bem servir à pátria e ao povo brasileiro. Deixa eu tirar aqui. Quer na defesa do país, quer na contribuição para o desenvolvimento nacional e para o bem-estar dos brasileiros. Eles se fizeram desde sempre instituições respeitadas pela população. E é verdade, todas as pesquisas falam que as Forças Armadas é a entidade mais respeitada pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Por fim, cabe destacar que as Forças Armadas contam com uma ampla confiança da sociedade, rotineiramente demonstrada em sucessivas pesquisas, né? Tá aí eu falando. E no contato direto e regular com a população. Contato direto e regular com a população, né? Talvez isso não poderia ser dito pelos ministros da Suprema Corte. Assim, o prestígio das Forças Armadas não é algo momentâneo ou recente. Ele advém da indissolúvel relação de confiança com o povo brasileiro, construída junto com a própria formação do Brasil. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro de Estado das Defesas. Então, onde que é a preocupação aqui? A situação está escalando a tal ponto, porque nós temos aí, e não é a primeira vez que a Suprema Corte, que ministros da Suprema Corte atacam as Forças Armadas. Assim, de genocida, acho que foi o Gilmar Mendes disse isso uma vez, vários outros ataques, pegar debaixo da vara. Eles estão provocando e ninguém entende o porquê. Existe um ódio da parte da Suprema Corte contra o pessoal das Forças Armadas e isso não é bom. Colocar essa animosidade entre poderes, instituições do nosso Estado, um contra o outro, isso não é responsável, isso não condiz a quem se diz defensor da democracia. Assim como a Suprema Corte merece e deve ser respeitada, as Forças Armadas também merecem e devem ser respeitadas, principalmente por membros de outro poder. Eles atacam tanto o presidente por dizer que às vezes ele desrespeita a Suprema Corte, mas estão também desrespeitando outras entidades, como desrespeitam muitas vezes o Congresso também, quando impõem determinações, não respeitam decisões tomadas pelos verdadeiros representantes eleitos. Então, eu tenho medo, galera, eu tenho medo de falar qualquer coisa hoje e cair em algum inquérito desse pessoal, porque eles estão alucinados, eles estão babando de ódio, né, em quem quer que divulgue a verdade ou dê a sua opinião, e eu tenho medo de a gente entrar numa espécie de convulsão social que não vai ser boa para ninguém. Ninguém vai sair ganhando nisso daí, e principalmente os mais pobres. Uma convulsão social, é uma ruptura no tecido social, ela vai ser danosa em todos os nichos da nossa sociedade. E não é isso que nós devíamos procurar, mas devem sim respeitar as Forças Armadas. Até o próximo vídeo.